Então, sejam bem-vindas a mais um encontro do nosso grupo de estudos do Despertar da Consciência, do Neville Goddard. Estamos no livro 2, capítulo 13, Impressões. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Todos seremos transformados. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, versículos 49 ao 54. Sua consciência, ou eu sou, é o potencial infinito, onde as suas impressões são feitas. As impressões são estados definidos, impregnados no eu sou. Sua consciência, o eu sou, pode ser comparada a uma fita virgem, que em seu estado virgem é potencialmente ilimitada. Nesta fita, você pode impressionar ou gravar uma mensagem de amor ou uma declaração de ódio, uma sinfonia maravilhosa ou um jazz discordante. Não importa qual seja a natureza da impressão, o eu sou, sem questionar, voluntariamente, receberá e armazenará todas as impressões. O eu sou, a sua consciência, vem sido tratado pelo homem como referido em Isaías 53. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os outros seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem das lamentações, e experimentou todo o seu sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes desviam o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as carregou com as nossas dores. E nós o julgamos como culpado, castigado e oprimido por Deus. Mas, de fato, ele foi ferido por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Isaías 53, versículos 2 ao 7. Sua consciência incondicionada é impessoal. Ela não faz distinção de pessoas. Sem questionar ou sem realizar esforço, ela expressa automaticamente cada impressão, né, que nela é registrada.
Ela não se opõe a qualquer impressão que é imposta sobre ela. Embora ela seja capaz de receber e expressar qualquer estado definido, ela sempre continua a ser uma fonte imaculada de potencial ilimitado. O eu sou é a base sobre a qual repousa o seu estado definido ou sua concepção de si mesmo, mas ele não é definido por e nem é dependente desses estados definidos. Teu eu sou não se expande nem se contrai. Nada se altera ou se adiciona a ele. Antes de qualquer estado já definido, ele existia. Quando todos os estados deixarem de ser, ele existirá. Todos os estados definidos ou concepções de si mesmo são expressões transitórias do seu ser eterno. Sentir ou ter uma impressão, nesse caso, significa sentir algo interiormente. Todas as expressões são resultados das impressões. Apenas quando você declarar ser o que você deseja ser, você expressará tais desejos. Deixe que todos os desejos se tornem impressões de qualidades que existem, e não qualidades que existirão. Eu sou, sua consciência é Deus, e Deus é a plenitude de tudo, o eterno agora, o eu sou. Não projete o seu pensamento no amanhã, pois as expressões de amanhã são determinadas pelas impressões de hoje. O agora é o tempo oportuno. O reino dos céus está próximo. Jesus, a salvação, disse: Eis que estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Sua consciência é o Salvador, que sempre está com você. Mas se você negar a ele, ele também negará a você. Você nega a ele quando você diz que ele um dia retornará. Assim como hoje milhões de pessoas pregam que chegará o dia da salvação. Isto é o mesmo que dizer: nós não estamos salvos. Você deve parar de procurar pelo Salvador que está por vir e que retornará, e começar a afirmar que você já está salvo, e os sinais lhe seguirão de acordo com a sua reivindicação. Quando perguntaram à viúva: o que tens em casa? Ela respondeu de forma substancial. Sua resposta foi: algumas jarras de azeite. Algumas jarras de azeite podem se transformar em uma fonte de azeite, se contempladas da maneira correta em sua consciência. Ao declarar, eu terei jarras de azeite, alegria, é o mesmo que confessar que eu não a tenho. Essas impressões de escassez produzem escassez. Deus, a sua consciência, não faz distinção de pessoas. Ele é totalmente impessoal. Deus, esta sabedoria de toda a existência, recebe impressões, qualidades e atributos que definem a sua atual consciência. Cada desejo seu existe por causa de uma necessidade sua. As suas necessidades, sejam elas reais ou não, serão automaticamente supridas quando elas forem aceitas com intensidade de propósito que seja suficiente para se definir um desejo. Sabendo que a sua consciência é Deus, você deve olhar para cada desejo como a palavra de Deus, que é o mesmo que lhe dizer: deixai-vos, pois, o homem cujo fôlego está em suas narinas, pois em que ele mesmo pode se confiar? Isaías 2, versículo 22. Nós sempre somos aquilo o que está definido em nossa consciência. Nunca diga, eu serei isso ou aquilo. De agora em diante, deixe que todas as suas afirmações sejam: eu sou o que sou. Antes de pedir,
já fomos atendidos. A solução para qualquer problema está associado ao seu desejo óbvio. Cada problema automaticamente produz um desejo com solução. O homem foi educado na crença de que os seus desejos são as coisas contra as quais ele deve lutar. Em sua ignorância, ele nega o seu Salvador, que está constantemente batendo a porta da sua consciência e pedindo para entrar. Eu sou a porta. Por acaso, o teu desejo não te salvaria do teu problema se ele fosse realizado? Deixar o seu Salvador entrar é a coisa mais fácil do mundo. Para ele entrar, você deve aceitá-lo. Se você está consciente de um desejo, esse desejo é algo no qual você está ciente agora. O seu desejo, embora invisível, deve ser afirmado por você como se já fosse algo real. Deus chama as coisas que não são vistas como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Alegando que eu sou algo que eu desejo, eu deixo o meu Salvador entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Cada desejo seu é uma batida do Salvador à sua porta. Essa batida, qualquer homem consegue escutar. Porém, o homem só abre a porta quando ele afirma: eu sou o que eu desejo ser. Assegure-se que você deixará o seu Salvador entrar. Deixe que aquilo que você deseja ser seja gravado em você, até que você fique impressionado com a presença do seu Salvador. Assim, então, você poderá proferir o grito de vitória: está consumado. Uau! É muito interessante porque é aquilo, o amanhã ele não chega, né? E a gente está buscando pelas mudanças, colocando sempre essas soluções no futuro. E quanto mais a gente vai estudando, é o que eu estou consciente de ser aqui e agora. Porque é o que está se materializando na minha realidade. Então, eu preciso ter consciência de ser para que isso se expresse. É como um projeto para sair a impressão. Né? Você está dentro do computador fazendo o projeto, só que ele só vai sair quando ele estiver pronto dentro. Então, dentro da nossa consciência, eu preciso ter esse projeto pronto sobre mim, para que eu possa passar a imprimir ele nos meus dias, inclusive no aqui e agora. Porque aqui e agora. E a gente perde muito tempo projetando coisas para amanhã, mas não percebendo que essa dedicação de tempo para projetar o que eu quero viver aqui e agora, sentindo e vivendo este projeto já pronto na minha consciência. Então, eu estou consciente de ser incapaz, por exemplo, eu preciso ir para meditação, para visualização e criar memórias da capacidade, me sentir capaz. Ver onde eu já sou capaz que eu não estou reconhecendo. Porque todas as qualidades que a gente busca, elas já estão dentro de nós como sementes, como potenciais. Nós temos o potencial de tudo dentro de nós. Então, voltando da capacidade e a incapacidade. São dois polos. Tá? Então, eu estou ciente de ser incapaz. Eu vou todo dia colocando a percepção da capacidade até que ela se expresse. O que acontece? Nós temos muito o hábito de generalizar. Generalizar. O que significa isso? Como eu faço uma coisa, eu julgo que eu faço todas as outras. Mas nem sempre é dessa maneira. Por exemplo, sobre a incapacidade ainda. Às vezes
faço bem a comida, eu limpo bem a casa, eu faço bem o meu trabalho, mas tem uma coisa que eu não consegui resolver ainda, diante daquela situação. Eu me julgo incapaz e eu invalido toda essa capacidade que eu tenho de fazer as outras coisas. E eu me percebo como incapaz. Mas quantas coisas eu estou realizando com capacidade? Só que eu estou olhando só para aquele detalhe de que eu não consegui ainda. E aí eu começo a falar sobre mim mesma como incapaz. E aí o que vai acontecer? Eu vou precisar ver essa incapacidade nas outras coisas também. Então eu começo a criar incapacidade, inclusive nas outras áreas, porque é como eu estou me percebendo pela generalização que eu fiz. Então, um exercício muito interessante é de você olhar quais são esses potenciais que você está generalizando. Eu sou indisciplinada. Será que é mesmo? Ou será que tem algo que você ainda não conseguiu ter disciplina, que você está generalizando essa indisciplina? Isso ficou muito forte para mim essa semana e eu quis trazer esse ponto aqui. Por quê? Porque a gente tem essa tendência desse viés mais negativo de dar foco para a falta e não reconhecer o potencial lá da disciplina. Você toma banho todos os dias. Você come todos os dias, você escova os dentes todos os dias, você troca de roupa todos os dias. Então, você é indisciplinada? Ou tem alguma ação que você não conseguiu construir essa disciplina ainda por se julgar indisciplinada? Quando você começa a olhar por esse ângulo, por essa perspectiva, busque as referências que você tem em outras áreas da sua vida que aquela característica que você quer está embutida. Então, por exemplo, a indisciplina. Pega um caderno. Quantas tarefas você tem início, meio e fim? Você começa e você finaliza ao longo do seu dia. Lavar uma louça, guardar a louça, arrumar a casa, arrumar sua cama, trocar de roupa, tomar banho. Então, olha o quanto você tem disciplina na sua vida. Você vai empilhando ali e fala: não, eu sou disciplinada e eu vou conseguir ser nessa área também. Fez sentido aqui? Então, a gente olha para algo que a gente não está conseguindo fazer, vai lá e fala: ah, eu não sou comprometida. Será que você não é comprometida? Ou será que você conta essa mentira para você porque você não deu conta de fazer algo que você gostaria muito? Então, isso ficou muito forte para mim, porque a gente tem os dois potenciais dentro, a disciplina e a indisciplina. Tem coisas que nós já somos disciplinados. Só que eu preciso olhar para esse lugar, para eu reconhecer que eu sou disciplinada, para que eu consiga colocar a disciplina nas outras áreas. Porque eu só vou conseguir colocar essa disciplina nas outras áreas tendo consciência de que eu tenho a disciplina hoje, aqui, agora. Não é amanhã eu vou me tornar disciplinada. Eu já sou disciplinada. E olha aqui, quantas coisas eu tenho disciplina. Mas a minha autoimagem está distorcida. Porque eu não estou reconhecendo, validando e verificando aonde já estão essas qualidades que eu busco. Porque tem muitas coisas que nós realizamos dentro do nosso dia com perfeição, com amor, com dedicação, com capacidade, com disciplina, com zelo.
Eu só preciso focar o meu olhar para ter consciência dessas características, porque eu já sou elas. Fez sentido aqui? Então eu já sou. Só que aonde está esse eu sou, para que eu possa reconhecer e expandi-lo para as outras áreas que eu quero. Então eu já sou disciplinada. Todos os dias eu acordo. Todos os dias eu me levanto da cama. Todos os dias eu tomo meu banho. Então eu tenho disciplina, sim. Eu só não estou conseguindo naquela área. Então, como que eu transfiro? Reconhecendo o eu sou disciplinada. Faz sentido que aqui você não está mentindo para você? Porque tem áreas que você já é. Tem áreas que você já expressa. Só que porque você não dá conta em um lugar, você generaliza falando, eu sou indisciplinada, eu sou incapaz, eu sou isso. E aí você reforça isso nesse ponto que você quer a transformação. Então eu preciso ter consciência de ser para que essa impressão se torne a expressão dentro do meu dia. Então, como eu olho para as características que eu quero manifestar e reconheço elas hoje dentro da minha vida. Eu sou rica. O que eu tenho hoje na minha vida que me mostra que eu sou rica, próspera e abundante? Olha para o seu guarda-roupa. Quanta roupa você tem? Você reconhece o valor de dinheiro monetário que você tem dentro de um guarda-roupa? Olha para suas panelas, sabe? A gente fica olhando para uma coisinha que falta e fala, ai, eu não tenho nada. Só que a gente não está sendo capaz de trazer o olhar porque a gente já tem e agradecer pelo que a gente já tem para que aquilo possa se expressar cada vez mais. Então, ou eu olho com a escassez, ou eu olho com a abundância. São dois olhares diferentes. Só que para mim poder ver a abundância, eu preciso reconhecer isso dentro de mim. E eu já tenho a abundância. Só que talvez porque a minha conta bancária não tenha o saldo que eu gostaria, e eu olho para ela com falta, eu não reconheço aonde já está a riqueza dentro da minha vida. Porque tem essa semente dentro de nós. Só que eu preciso nutri-la, eu preciso olhá-la. Eu preciso estar consciente dessa riqueza. Eu sou essa riqueza para que eu possa expressá-la cada vez mais. Fez sentido aqui? Acho que é isso. Então, eu já sou o que eu desejo ser. E é só olhar para essas outras áreas onde nós já temos essa capacidade que a gente está julgando que a gente não tem. Tem muitas áreas da sua vida que estão expressando a capacidade, a segurança, o amor próprio, entende? Então, é parar de generalizar por conta de uma coisa que a gente não consegue fazer, investigar também o porquê que você, às vezes, não quer fazer aquilo, né? Porque, às vezes, tem uma limitação aí que, em algum nível, você não quer aquilo. E por isso que você tá, né? Eu falo, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer exercício físico por conta do julgamento dos outros, que ela tem que cuidar da saúde, mas não é uma coisa que faz parte do hábito de vida dela. E ela fica se esforçando para fazer uma coisa que não tá, poxa, às vezes é uma dança, às vezes é uma caminhada, não é a academia em si, e aí ela fica colocando energia para ir para dentro de uma academia, sendo que ela poderia ir dançar num parque, que ia nutrir mais a alma dela, e ela tá fazendo um movimento. Então, perceber se não são pontos de vista de outras pessoas, mas que não é o que aquece o seu coração também. Às vezes tem um outro caminho que vai te nutrir muito mais do que esse.
E tá tudo bem. Então, olhar para esses pontos que a gente não conseguiu fazer, para ver por que que eu não consegui fazer. Isso eu quero de verdade? É isso que nutre a minha alma ou eu tô indo só porque os outros. Porque eu tô comprando a ideia de que eu tinha que fazer isso e se eu não faço, eu me sinto incapaz. Então, olhar para esse cantinho com cuidado, com amorosidade, para que você possa escolher aí potencializar as sementes que já estão dentro de nós. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Certíssimo. Que lambada boa hoje. Porque realmente a tendência nossa, minha, e acho que da maioria dos seres humanos, é realmente ressaltar o que não conseguimos, o que não somos capazes, o que falta. Nós só focamos na falta. Nós somos incapazes de olhar o nosso guarda-roupa e falar assim, nossa, graças a Deus eu tenho muitas roupas, olha o patrimônio que eu tenho aqui dentro. Não, eu olho para ele cheio de coisa e digo assim, eu não tenho Nada me serve, não tenho nada. nada me serve, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ou seja, o meu olhar está sempre realmente na escassez, na falta. É como se na natureza humana, né, do ser humano, do humano, eu diria, porque eu acho que o ser humano já é um ser mais evoluído, na natureza humana, essa tendência de focar no que falta, de focar nessa escassez, é como se estivesse inconscientemente gerando em nós a necessidade de, ai, coitadinho, ele precisa de ajuda, ele precisa de cuidado. Eu acho que isso me veio agora isso. Eu acho que isso é um movimento inconsciente, sabe, de chamar a atenção, de Sim, querer se colocar na posição de vítima, de eu não tenho, não consigo, não dou conta, para que alguém vá lá e, seja o salvador. você dá conta sim, eu vou pegar na sua mãozinha, eu vou te ajudar. A gente se limita demais, né, na nossa potência que somos, nós nos permitimos achincalhar, avacalhar, diminuir a nós mesmos. É impressionante isso. Isso me veio agora de uma força tremenda aqui na mente, esse pensamento. Mas é muito isso. Eu comecei essa semana, eu estava com dificuldade para gravar reels, fazer live e tudo mais. Eu consegui identificar que é porque eu não tenho muito esse tesão de passar maquiagem e tudo mais. Não é uma coisa que me dá, uau, meu Deus. Tem pessoas que já nascem com isso, né? Tipo, passa maquiagem e passa tudo. Eu não tenho esse, sabe? Só que eu percebi que pelo medo do julgamento, porque, nossa, você está falando de bem-estar, disso, daquilo, a aparência, ela é importante, não tem como eu negar isso. Então, eu fico ali me julgando. Só que aí eu percebi o quê? Que eu não fazia. Então, eu impedia de levar minha voz, de fazer as coisas, porque eu não tenho esse hábito. Só que eu não tinha o hábito de meditar. Eu não Uhum. tinha o hábito de fazer um devocional. Eu não tinha o hábito de respirar. Eu não tinha o hábito de acordar às 5 e pouco da manhã para fazer esse ritual de bem-estar. E eu fui olhando para esse lugar, entendendo e reconhecendo a importância dele, e cada vez eu fui acrescentando mais um item para esse ritual. E agora, dentro desse meu ritual matinal, eu coloquei ali o banho, já com a roupa para ficar bonitinha, porque me deu um insight, agora eu abro a câmera. Exato. Agora eu não tenho mais esse medo. Então, assim, o que estava me limitando? Me preocupar com a imagem. Como que eu posso resolver? É isso. Estando com a imagem pronta de manhã. Então, eu incluí mais um hábito. Ah, eu sou indisciplinada para me arrumar? Tá, mas se eu tivesse que me arrumar depois que eu fiz tudo, realmente eu não vou ter vontade. Porque eu já comecei a tocar o meu dia, e aí você fala, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para fazer isso. Então, dá aquela resistência mesmo. Sim. Entendeu? Então eu gosto muito, os hábitos atômicos e o poder do hábito, ele é maravilhoso, porque a gente entende que a nossa programação do dia são acumulados blocos de hábito, 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 hábito. O que é o hábito? O caminho rápido para fazer as coisas, porque o cérebro quer economizar energia. Então agora já virou natural acordar, fazer minha leitura, fazer meu café, fazer a meditação, sabe? E eu tô incluindo. Então, assim, eu sou indisciplinada? Não. Só que aquilo era uma coisa que eu não queria fazer. Eu tinha uma resistência para fazer. Agora que eu coloquei junto naquele meu ritual matinal, ficou fácil, ficou leve.
não ficou mais pesado. Passo, base, tudo isso? Não, é o batom, um rímel, que é o suficiente para mim, entende? Que é o que eu dou conta, que é o que eu me senti confortável. Porque eu também percebi que o passar a base, todas essas coisas, era o que me incomodava. Dá uma sugestão, já compra um filtro solar com cor, que você já mata 2 coelhos com uma pauladinha só. Você já protege a pele do sol e ainda uniformiza o tom da pele com a corzinha do filtro solar, que é o que eu faço. Porque realmente passar base todo dia é um saco, é um saco. Pri, Entende? você falou que não gravava vídeo, né? Eu também não gosto muito de gravar stories, viu? E aí tinha a questão com a maquiagem e a questão da minha voz. Aí eu recebi a proposta do programa. Primeiro foi a da coluna, e eu demorei meses para ouvir a minha primeira coluna. Eu não ouvia, eu gravava, mas eu não me ouvia. Aí as pessoas me ligavam falando, nossa, acabei de te ouvir, nossa, que legal, obrigada. Mas eu não. Porque eu tinha um julgamento muito forte com a minha voz, com entonação, tudo. E aí veio a ideia do programa. Aceitei, beleza, e o meu primeiro pensamento foi, cara, como é que você vai fazer o programa se você tem essa implicância com a sua imagem? Aí, beleza. Falei, bom, se Deus colocou na minha mão, é porque eu tenho que aprender. Aceitei o desafio. Eu apresento o programa, ele vai só para o YouTube, né? Eu apresento o programa apenas com batom. Eu não uso maquiagem no programa, eu vou de cara lavada. O máximo que eu faço é aprender a cuidar da minha pele. Isso eu aprendi a fazer. Então, eu faço meu skincare, vou tomando esses cuidados para conseguir ficar natural. Porque eu achava que maquiagem era uma muleta. Eu falava assim, eu não quero algo que eu me esconda. E aí, porque assim, quando você começa a estudar autoimagem, tem coisas que realmente você aceita e tem coisas que você arruma uma muleta, uma máscara, né? E eu não queria isso. E aí foi o outro desafio. Mas os Reels eu ainda não estou fazendo, por conta que eu ainda tenho essa implicância com a minha voz, com a minha dicção, mas é algo que eu estou trabalhando. Aí a gente para e pensa assim, olha o tanto que nós somos egoístas, né? Ficamos a minha voz não é tão linda, o meu rosto tem isso, tem uma marquinha aqui, e enquanto isso, pessoas estão ali desesperadas do outro lado, esperando a nossa voz ser pronunciada para ouvir o que nós temos para falar, para se sentirem, às vezes, estão lá na beira da morte, desesperadas, aí chega a sua voz doce, suave, e fala assim, caramba, isso já aconteceu comigo. Aí a pessoa, nossa, se aconteceu com ela fala assim, então eu também posso. Você gera esperança e a gente, do outro lado aqui, sendo egoísta, podendo levar a esperança. Porque, na verdade, é nosso ego, né? Vem da infância, tudo é construído, são olhares do outro, né? Quando eu era criança, eu tinha, pelo uso de chupeta e mamadeira, até hoje eu ainda tenho, apesar dos exercícios, tem a pontinha da língua que vem na beiradinha da boca. Quando eu era criança, eu falava um pouco mais, assim. E aí tinha muita chacota em casa, principalmente da minha mãe. Sim. E era algo que me incomodava. Então, eu comecei a me sentir insegura para falar, porque tinha isso, todo mundo vai ver. Porque antes eu não via, eu comecei a enxergar. Sim. E aí, hoje, é muito engraçado, porque eu falo muito para os meus amigos, e aí eles vão, porque eu tenho live, alguma coisa assim, eles vão assistir. E aí eles falam, cara, você fala perfeito, da onde é que você tira que você tem problema de dicção? E aí eu fui numa fono. Antes de começar o programa, falei, preciso melhorar minha dicção e tal e tal. Aí ela ficou olhando pra minha cara, assim. O quê? Precisa melhorar. A gente é muito autocrítica, né? Muito. É o olhar para a escassez. É a escassez. Eu sou ruim nisso porque um dia riram de mim. Putz, o melhor do passado é que ele já passou, ele não volta mais. Então, e onde está a nossa maior dor, né? A nossa maior dor, no caso aí, o medo de falar, a crítica, o julgamento da dicção, é onde está a nossa maior solução. É levar a nossa voz para o mundo. É levar a nossa voz para o mundo. Ai, que delícia! Ai, gente.
Ai, meninas, que gostoso. Obrigada por mais um dia para a gente começar essa manhã maravilhosa aqui. Que a gente olhe para esses lugares do que a gente já é potência, do que a gente já é maravilhosa, do que a gente já é capaz, de onde nós já somos amadas, de onde nós já somos abençoadas, para que a gente possa expandir essas sementes que já estão dentro de nós, que Deus já nos deu, né? Então é cuidar dessas sementinhas, olhar para elas, para que elas se multipliquem e floresçam dentro de nós, tirando essa sensação de que nós não temos, porque nós já temos tudo dentro. Só que a gente precisa reconhecer o quanto nós já temos tudo isso dentro da nossa vida, para que isso se multiplique cada vez mais e mais e mais. Amém. 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 Deixa eu fazer deixa eu parar de gravar. E deixa eu fazer um story.